Bom, nós podemos perceber que o Ricardo é realmente um argentino legítimo, porque esse foi um minuto mais elástico que eu já vi. Agradecemos a participação inicial dos nossos panelistas, anunciamos a seguir a sessão de debate, que será muito curta, porque temos pouco tempo. Então, eu queria começar com uma pergunta para o Tom Woods, a respeito da exposição do Steven, que falou que os economistas liberais esquecem ou desprezem os empreendedores. E o Steven também disse que o interesse individual do padeiro não é suficiente para que o pão chegue eficientemente à mesa de todos os brasileiros, que o governo tem que dar um incentivo para certos indivíduos e organizações para melhorar o desempenho da economia. E o Eduardo Geyer completa dizendo que, na verdade, na opinião dele, Adam Smith defende que o padeiro faz um pão melhor ou mais barato, movido pela ganância, e não necessariamente pensando no consumidor. O senhor poderia comentar, por favor? Okay, this does work. Okay. Let me first point out, we have paid the mortgage on our house in the United States. This does happen sometimes. And in case I don't get a chance to mention this, you're right about the mortgage interest deduction, but that has been around for longer than I have been alive. So I don't think that can play as big a role. I think it's the government and its other incentives for home ownership and the Federal Reserve that is much more significant. But I think, Professor, with all due respect, I think you're doing Adam Smith a grave disservice. And I say that not as someone who is a Smithian. I consider myself an Austrian economist, not a Smithian. But still, in the interest of fairness, Smith is not saying that the production process itself occurs by an invisible hand, that there are no managers. Of course, he discusses the division of labor in a pin factory in Wealth of Nations. Presumably, some manager brought that about. The workers didn't blindly walk and suddenly discover themselves at an assembly line. So he obviously does understand the role of managers. Mainstream economics, Austrian economics, all have a theory of the firm. A theory of the firm involves an understanding of the role of managers. So what is Adam Smith saying then with his invisible hand idea? What he's saying is that although there are managers that run the peanut butter factory, the cracker factory, the automobile plant, the decision to produce peanut butter or crackers or automobiles occurs without central direction, and the coordination of all the factors of production to bring about these products occurs without central direction. So, for instance, Rothbard loved to give this example. Imagine a ham sandwich. Look at what needs to go into a ham sandwich. Well, you need the ham, the bread, the lettuce, the tomato, but let's just think of the things required to produce a ham sandwich in a restaurant. Well, you need aprons, you need counters, you need refrigeration devices, you need transportation in the form of trucks to go get the ham. The ham is with the meat packer. The meat packer gets it from the slaughterhouse. The slaughterhouse gets it from the farmer. The farmer raises the pigs. Pigs need to eat. Somebody has to raise the corn. All these decisions, and there are many, many more besides, occur with no worldwide global ham sandwich planning board. That's what Adam Smith means by the invisible hand. And then secondly, to say that greed is not enough. Well, greed, I think, is an unfair way of characterizing your concern for your own well-being and the well-being of your family. What is guiding production decisions is profit. And I know profit, we all think profit is evil. All profit means is that you're taking factors of production, labor, raw materials, whatever, and combining them in a way that the consumer values more than he valued the raw materials. You are rewarded with profits. Those profits are the public's way of saying, thank you. You are producing what we want.
We don't need a dictator to tell you what to produce. We will tell you through profits. The profits then attract more people into this business, which then lowers the profits and provides an even rate of return throughout the economy. We have two choices. Production decisions can either be decided by all of us as sovereign consumers making decisions to buy or abstain from buying, or they can be made by the arbitrary whim of a bureaucrat who may be working in the public interest, for the public good, sure, but he can't know what we want, only we can. Eu vou dar uma chance ao Steven de comentar a resposta do Tom. E, Steven, nós temos 2 minutos não elásticos, por favor. Bom, o Adam Smith estudou, como o Tom falou, uma empresa de 11 funcionários que fazia alfinetes. Compare isso com uma empresa de hoje, pelo amor de Deus, né? É muito diferente. O Adam Smith, hoje em dia, ele é um outro que provavelmente diria, esqueçam tudo o que eu escrevi, que não vão vir hoje à noite. E hoje, aquela empresa de alfinetes tinha $120 mil de ano de faturamento. É uma empresa média. Hoje tem empresas maiores do que o PIB da Inglaterra de hoje, daquela época. Desculpa, hoje tem empresas hoje que têm mais PIB do que a Inglaterra da época do Adam Smith. Nós, administradores, nós nunca acreditamos no mercado, porque se nós dependêssemos do mercado para fazer um carro como o Henry Ford fazia, com 2.000 peças, nós percebemos que não dava para confiar no mercado. Não havia como a gente arrumar 2.000 peças de milhares de fornecedores na hora certa, entregue na hora certa, na qualidade certa. É por isso que a Ford tornou-se um grande conglomerado, porque não dava para confiar no mercado, ao contrário do que vocês estão falando. Nós tivemos que fazer tudo internamente, criar esses mega corporations, integração vertical excessiva, até hoje nós concordamos que não era para ter isso, mas nós tivemos que fazer tudo internamente, porque não dava para confiar no mercado. E só começamos a confiar no mercado depois de vários administradores que criaram os sistemas de just-in-time, que foi no Japão, isso uns 15 anos atrás, e criamos o processo de qualidade total. Aí sim começa o movimento de terceirização. Aí sim, Thomas, deu para começar a confiar no mercado. Mas só dava para confiar no mercado quando vinha, então, o just-in-time, que eu tinha certeza que as 2.000 peças estariam na minha fábrica na hora certa. Então, esse movimento que o Adam Smith não existia, desculpe, e nem existe até hoje. Hoje ainda é difícil a gente confiar totalmente no mercado e a gente tem que fazer sempre o core business dentro da empresa. Bom, o tempo está passando. Quem quiser continuar com as minhas ideias, eu estou no Twitter, @StephenKanitz, tudo junto, e vocês liberais que querem seguir as ideias do Adam Smith, ele está no @Chico Xavier. Muito obrigado. Infelizmente, desculpa, Ricardo, nós não vamos ter tempo de mais perguntas. Eu gostaria de agradecer novamente a presença dos nossos convidados, igualmente de todos os senhores, e anunciar que a palestra do senhor Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, vai começar impreterivelmente às 14 horas. Obrigado.